Graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração. Tudo bom? Jailton, dirija a gente numa oração, por favor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai, gratidão por mais um domingo, de semana. Nos serviço, Pai, hoje para adorar o Senhor, aprender do Senhor. Fazer somente, Pai, que a nossa instituição seguir os seus passos. E temos a certeza, Senhor, que também o Senhor Jesus vamos chegar até o nosso Deus. Pai, vamos aprender, sabe? Passada. E aqueles irmãos também que estão na nossa graça, Senhor. E agradecemos, Pai, por mais esse Espírito do Senhor. E agradecemos, Pai, que o Senhor nos deu a promessa de salvação, Pai. E obrigado, Senhor, pela sua vontade, pela sua mente, pela sua misericórdia. Possamos lutar, Pai, e alcançamos, Pai, a sua obra. Obrigado, Pai, por cada hora que Deus a vida aqui. E adorar o Senhor, Pai, e adorar o Espírito, Pai. E em nome do Senhor Jesus, Pai, oramos e agradecemos. Muito bem, nós estamos dando sequência hoje ao estudo do livro de Romanos. Chegamos ao finzinho do capítulo 8, ainda não é a última lição, temos mais uma, antes de encerrar o capítulo 8. Então vamos recordar rapidamente um pouco do que a gente já viu até aqui em linhas gerais. O livro de Romanos foi escrito por Paulo para a igreja em Roma, quando ele tensionava passar por lá, para de lá ir até a Espanha. Uma viagem que ele acabou não fazendo. Nessa carta que ele escreve aos irmãos, ele escreve com a intenção de se apresentar, visto que os irmãos em Roma não o conheciam, ou pelo menos não o conheciam pessoalmente, eventualmente já deviam ter ouvido alguma coisa a respeito da sua história, né? Do seu processo de conversão e do que estava acontecendo nos lugares por onde ele passava, mas o fato é que ele não era conhecido pessoalmente lá. Quando ele escreve essa carta, ele escreve explicando a motivação da carta e também o propósito da visita que ele iria fazer para esses irmãos. Considerando ser uma igreja composta por gregos e judeus, ele escreve essa carta tratando de detalhes ou tratando de elementos próprios de cada uma das culturas. Mas a carta pode ser dividida basicamente em 3 momentos. A primeira parte, onde ele fala da condenação de Deus ao mundo. Na sequência, ele fala da justificação trazida por Jesus Cristo. E depois ele passa a falar da glorificação. Tanto da glorificação que devemos dar a Deus, quanto da glorificação que cada um de nós tem por promessa receber em função da justificação que tivemos dos nossos pecados. Então, quando nós chegamos no capítulo 8, que é exatamente o meio da carta, nós encontramos uma leitura mais leve do que encontramos nos capítulos anteriores, porque ele passa aqui a justificar o contexto dessa carta que nós vimos, que está lá no capítulo 1, nos versículos 16 e 17, que textualmente diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, quando nós chegamos no capítulo 8, depois de ele ter tratado de todas aquelas dificuldades que o ser humano tem, de uma forma geral, e que o cristão tem, e que o judeu tinha, e que o grego tinha, depois de mostrar o cuidado de Deus em justificar os nossos pecados, em nos tornar justos diante dos seus olhos, e falar
do resultado disso, o resultado final para a existência humana, que é justamente o fato de você um dia ser glorificado com Cristo. Neste momento do livro, ele vem como que atestando o que ele disse lá no começo. Ele vem a comprovar que realmente o Evangelho é o poder de Deus. E que o cristão não deve se envergonhar desse Evangelho por causa do que ele representa, e mais do que o que ele representa, aquilo que ele faz com você, as mudanças que ele faz com você. E no capítulo 8, quando ele fala, o meu subtítulo aqui diz a vida pelo Espírito, mas quando ele fala dessa nova vida em Cristo Jesus, ele vem trazer algumas respostas que definitivamente selam essa afirmação feita lá no começo do livro. Então, podemos dizer que o capítulo 8, e esse texto em especial, é o clímax do livro, é o ponto mais alto, é aquele que faz você, sabe, daquele suspiro de nossa, agora eu entendo, agora eu estou sabendo o que Paulo está dizendo. É na declaração de um dos estudiosos da Bíblia, uma declaração magnífica dos cuidados de Deus conosco. Então, volta comigo lá no versículo 28, antes da gente tratar dessa passagem específica. Vamos ler do 28 ao 30. Quem tem a passagem, lê para a gente, por favor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha só, Deus está agindo em benefício dos seus filhos. A declaração de Paulo diz que todas as coisas cooperam. E cooperação, nós entendemos, é algo favorável, né? Meu carro ficou sem bateria ontem. Se não fosse a cooperação dos meus irmãos, eu estava com o carro parado até agora, porque preciso de ajuda para fazer esse carro andar. E na nossa vida, tantas coisas acontecem que a gente percebe a mão de Deus agindo, mas há coisas que a gente nem percebe, e Deus já está fazendo. Eu comentava agora no carro com a Sara, que como eles vão pegar a estrada mais tarde, e ela falou, nossa, que dia lindo. Eu falei, que bom que o dia está bom, né? Porque para quem vai pegar a estrada, é melhor um dia claro, iluminado como esse, do que um dia chuvoso, um dia úmido, um dia, né, onde os riscos são maiores. Então, uma forma de cooperação, e a afirmação de Paulo diz aqui, é que todas as coisas cooperam. O que faz a gente pensar que quer dizer que também as coisas ruins, que na minha cabeça são ruins, essas também estão agindo a meu favor. E aí, mas é estranho. Mas quando a gente lembra que a nossa sabedoria é pequenininha em relação à sabedoria de Deus, e Ele sabe o fim de todas as coisas, então nós também cremos que mesmo das coisas difíceis, ainda assim nós estamos sendo beneficiados pelas providências que Deus faz na nossa vida diariamente. 3 conclusões indiscutíveis a respeito de Deus concluir seus propósitos. No passado, Deus previu e predestinou. Eu sei que a última aula deu nos revertérios, porque essa coisa de predestinação é estranho. Mas na verdade a questão é simples, né? A questão é simples. Deus conhece o homem. Então, sabendo da dificuldade do homem, Ele criou um plano para esse resgate. Então, todos aqueles que se encaixam nesse plano fazem parte dessa predestinação.
E você certamente vai ser beneficiado com os resultados que ele propõe nessa linha de cuidados. Então, isso ele fez no passado. No presente, ele chama as pessoas para fazer parte desse grupo escolhido por ele e justifica, torna você digno de estar na presença dele, e no futuro você será glorificado. Então é um mecanismo simples, é um mecanismo simples. É como você ser motorista e não querer ser multado. É só você andar dentro das normas de trânsito que você não será multado. Você está predestinado a não receber nenhuma multa se você agir dentro do Código de Trânsito. Tá certo? Então, se você, uma vez chamado, justificado, permanece fiel, você será glorificado. E também poderá dar glórias a Deus por isso. No versículo 31 ou 37, nós vamos responder 3 perguntas que, na verdade, têm a mesma resposta. E são 3 perguntas cujas respostas estão implícitas na própria pergunta. Então, a primeira delas, o versículo 31b, questiona: se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 33, a pergunta é: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E no versículo 35, a pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? 3 perguntas que basicamente terão a mesma resposta, e nós vamos explorar essa resposta ao longo da dissertação aqui. Versículo 31, ele começa assim. Gente, eu estou usando a NVI, se tiver alguma diferencinha, é só linguagem, tá? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Quando Paulo... Vou só tirar o som desse... Quando Paulo faz esse questionamento, na verdade há outras perguntas nesse trecho, né? Mas nós vamos tratar dessas 3 que são o centro das outras, né? Mas há outras perguntas também nesse trecho. Mas quando Paulo começa, então, em vista disso, por causa dessas coisas, o que a gente vai dizer? E aí ele faz a primeira pergunta. Quem será contra nós se Deus está a nosso favor? Vamos fazer uma brincadeira, não, né? Não vai dar. Vamos dividir essa pergunta em 2 partes. Vamos ignorar a primeira parte, né? Se Deus é por nós. Vamos responder a segunda. Quem será contra nós? Eu vou mencionar uns que seriam contra Paulo, uma vez que ele escreveu para os judeus, para a igreja. Na verdade, pode pagar tudo. Pode pagar tudo. Tem que anotar, já anotou. Obrigado. Vou usar outra caneta depois. Não precisa. Ok. Quem era contra Paulo? Invejosos, os pagãos que agitavam as coisas na sociedade lá, os líderes romanos que não simpatizavam com a igreja e, obviamente, Satanás, né? Esses alguns que estavam contra Paulo. Quem estaria contra você? Pensa um pouquinho. Sim, senhor.
Normalmente, quem são as pessoas que estão contra nós? Família. Que mais? Mundo, de forma geral, tá bom? Patrão, colega de classe, amiga da turma, às vezes, governo, né? No nosso caso, nem tanto, né? Mas em alguns países aí, perseguição, né? O governo faz. Na verdade, a oposição existe. Oposição existe. Seja de uma forma mais branda, seja de uma forma mais dura, mas a oposição existe. Jesus, numa das suas declarações, ele disse que os inimigos do homem são os da sua própria casa, né? E a gente vê que isso, infelizmente, é uma verdade. Então, a oposição existe. Mas agora, vamos voltar e anexar a primeira parte da pergunta, quando ele diz, se Deus é por nós. Se a gente for traduzir essa frase, ou essa pergunta, em outras palavras, ela ficaria mais ou menos assim: visto que Deus está do nosso lado, quem terá êxito em se opor a nós? Visto que Deus é por nós, quem pode ser contra nós e prevalecer? O que isso diz para você? Quando você encara dessa maneira, o que isso diz para você? Sim, mas qual é o que é que torna essa derrota impossível? Tá bom, tá bom. Mais alguém? Qual que é a diferença? Quando você tira a primeira parte da pergunta, você está o quê? Vulnerável. Quando você anexa Deus na história, o que acontece? Você passa a estar blindado. Bom, mas então isso quer dizer que daqui para frente as coisas vão correr às mil maravilhas? O que isso quer dizer então? Como é que você está blindado e ainda... Vamos trabalhar, gente. Ainda sofrem as tribulações, ainda sofre as perseguições, ainda sofre a injustiça, ainda está sujeito às intempéries, às coisas do dia a dia. Como é que isso funciona? Como é que como é que as coisas não podem te vencer, mas mesmo assim você se sente... Guardei a fé.
É minha vez, tá? Deixa aqui lá, eu vou chegar lá. A questão é que a gente precisa se desapegar disso aqui, ó. Deus é Espírito. E convém que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Então, eu sei que Deus é por mim. Então, não importa as coisas que aconteçam, eu não serei derrotado, se eu permanecer firme. Certo? Se Deus é por nós, implica também de eu ser por Deus. Porque se eu vou agir sem Deus na frente, então eu não estou considerando essa possibilidade. Deus é por mim, então eu vou viver de acordo com a vontade dele, porque nesse caso eu tenho certeza da vitória. E essas coisas que estão me acontecendo agora, por pior que pareçam, ou por mais que as pessoas olha, eu me lembro de uma vez um supervisor meu disse: eu não entendo, Santana, você é cristão, a gente conversa, eu sei que você... Isso, muito tempo atrás. E você está aí na situação difícil. E eu tive que dizer para ele, falei, bom, mas o fato de eu ser cristão não significa que eu vou ter a prosperidade que o mundo entende como prosperidade. Eu passo por dificuldade sim, mas eu sei o destino disso tudo. Deu para pegar? Mas nesse caso, qual é a resposta à pergunta? Quem será contra nós? Ninguém. Somente um que é contra nós. Por quê? Porque nós, ou seja, nós estamos aqui nesse mundo e o mundo é que nos prejudica. Se a gente não tomar cuidado, a gente se acaba. Ok. Mas de qualquer maneira a gente acaba nesse mundo. Mas a vitória está garantida. Então, se Deus está à frente, se Deus está no comando, se Deus é por nós, ninguém. Eu estava lembrando uma coisa aqui. Eu era um moleque. Eu lembro, tinha saído da minha mãe. Ok. Daqui a pouco a minha mãe desapareceu. Estava aí na frente, né? Eu fui procurar ela. Quando eu vejo, um caminhão de cima da minha casa. Eita. Deus me salvou. Por quê? Eu não fico lá na terra. Fiquei 2 vezes engessado e hoje eu estou aqui. Amém. O Salmo 118:6 diz: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O salmista, ele já enxergava isso. Se Deus está comigo, importa. Na outra passagem nós vemos que o máximo que alguém pode fazer contra nós é tirar a nossa vida física. Então é melhor servir quem pode nos condenar eternamente do que atender ao homem. Mas o Paulo não fica só na pergunta. Ele trabalha um pouco mais disso. Versículo 32 vai dizer: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Você imagina Jesus lá no momentos antes de ser entregue, orando a Deus, pedindo ao Pai: se for possível, afasta de mim esse cálice. Se você imaginar, logicamente que isso é uma comparação pobre, né? Mas imagina Deus no seu trono, acompanhando esse momento do próprio filho, e ele de lá ouve um apelo.
Ô pai, eu não queria fazer isso não. Tem jeito de... Você já bateu no seu filho para corrigir? Já ouviu dizer que às vezes quando um pai bate, dói mais no pai do que no filho? Quem é pai ou mãe e já precisou corrigir um filho, sabe que isso é a maior das verdades. Uma vez eu precisei fazer isso com meu filho. E olha, eu quase não durmo à noite, que é muito triste. Mas nesse caso aqui, não era uma correção, não era um tapa na bunda, não era uma chinelada. Filho de Deus ia morrer e ele está pedindo, pai, se der, afasta de mim. E o pai acaba optando em não atender o pedido do filho por causa de um amor maior. Um amor maior do que para o próprio filho. Mas foi isso que Deus fez por nós. Então você imagina, se ele foi capaz de entregar o próprio filho por mim, por você, as outras coisas, elas são fichinhas. Elas são pequenas. Então não importa quais sejam as dificuldades, Deus tem e vai fazer por você aquilo que você não pode fazer. Se Deus é por mim, sim. Também essa parte aí, por exemplo, nós, às vezes a gente pensa que as coisas que ele está nos fazendo no momento, a gente vê como um vídeo, mas mais pra frente a gente vê o resultado. Eu acho também que a gente também deveria ter a obediência também, como você é obediente ao Sim. Senhor, Uhum. né? Eu acho que tem uma parte espiritual também. E lá na frente, nem sempre você vai ver agora. Uhum. Puxa vida, né? Por que aconteceu isso? Porque eu não estava vivendo a nossa vida. É. Eu acho que é uma questão de fé mesmo. É aquela ideia, né? Bênçãos disfarçadas em tragédias, né? Você só vai enxergar a bênção lá na frente. É isso mesmo. Em Gênesis capítulo 22, nós temos aquela narrativa surpreendente da confissão de fé de Abraão, que estava disposto a entregar o próprio filho em holocausto a Deus. Aquilo que Abraão estava disposto a fazer, Deus fez. Para Deus não teve outro cordeiro. Ele sacrificou o próprio filho por cada um de nós. Então, se a gente for fazer uma análise fria, quem entregou Jesus para morrer não foi Pilatos, lavando as suas mãos. Também não foi Judas, por dinheiro. Foi Deus. E ele fez isso por amor. E amor por nós. Então, quem já teve coragem de fazer uma coisa tão grande, essas coisinhas, e me desculpe, eu não quero ser desagradável com a sua dor, eu não sei o que você está vivendo hoje, não sei qual é a sua dificuldade, mas essa coisinha que está te incomodando, para Deus, é fichinha. Ele tem como te ajudar com isso, ele tem como resolver essa questão. E ele vai fazer. Porque o mais difícil ele já fez. O mais difícil ele já fez. Então o que Deus fará? O princípio é simples. Quem dá muito, com certeza está disposto a dar um pouquinho. Então, porque ele já fez isso que ele fez, o restante que ele pode dar é pequeno. E todas, agora um detalhe importante. O versículo diz...
como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Esse todas as coisas também a gente precisa entender. Deus não vai te dar as coisas que você quer. Porque muitas vezes o que a gente quer não faz bem para a gente. Mas Ele vai te dar tudo aquilo que você realmente necessita. Às vezes, Ele não vai dar tudo o que você necessita na hora que você quer. Às vezes Ele vai dar o que você necessita no momento dele. No tempo dele. Mas uma coisa nós temos certeza. Se Ele está comigo, se eu estou com Ele, o que eu preciso, eu terei. Se ainda não tenho, eu terei. Ou talvez eu descubra que essa é uma daquelas coisas que eu quero, mas que na verdade eu não preciso. E por isso Ele não vai me dar. Novamente, o elemento fé contido lá nos primeiros versículos, né, nos capítulo 1, versículo 17, é o que rege. O justo viverá pela fé. É uma questão de você acreditar ou não nisso. De você viver ou não em função disso. De você estar ou não na presença de Deus. A próxima pergunta é: quem nos acusará? Versículos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? O que é uma pessoa eleita? O que você entende como eleito? Escolhido, separado. O que mais? Uma coisa mais? Que dá, né? Dá para trabalhar em cima disso. Escolhido. De onde? Ou de quem? Separado. Do quê? Escolhido de quem? Ou da onde? E separado do quê? Entre? Das trevas, eu ouvi alguém cochichar, Oi? Essa ideia de ser retirado, né? Ser retirado das trevas para a luz. Tá. Uma pessoa eleita é uma pessoa sim, nós vamos sim, e agregado no outro grupo. A ideia aqui, os eleitos de Deus, implica preferência, implica cuidado especial, implica atenção especial, implica amparo, proteção, orientação. O inverso, né, de quem é eleito, sim, obediente. Na verdade, os eleitos de Deus recebem qual foi a palavra que você usou? A blindagem de Deus. Então não vai acontecer nada mais comigo. Gente, temos que entender isso. É que apesar de sujeitos às dificuldades do mundo, o fato de sermos eleitos de Deus nos torna capazes de vencer, de suportar essas dificuldades. O Escudaio comentou
Temos que reconhecer nossa eleição para compor um povo escolhido por Deus. Para receber o quê? Para receber justificação, para receber glorificação, para poder viver segundo a sua vontade, para que Ele possa oferecer e dar para a gente esses cuidados que Ele dá. E dessa forma, quem é que é capaz de nos acusar de alguma coisa? Se Deus é por nós, quem nos acusará? É aquela ideia, você precisa viver na luz. Você precisa viver de acordo com os ensinos, você precisa viver de acordo com a vontade de Deus, na obediência dEle. Porque quando você conseguir viver assim, não haverá acusação. E Paulo está dizendo, olha, o fato de você ser cristão, você é um eleito de Deus. Viva de acordo com essa eleição, viva de acordo com essa fé. Acredite nisso. Gente, isso é para dar ânimo para a gente, é encorajamento. Porque os acusadores estão aí. Os acusadores estão aí. Novamente, a gente pode lembrar as pessoas que a gente mencionou na primeira pergunta, mas a gente pode incluir também entre aqueles nosso próprio coração. Nosso coração nos acusa. Vejam comigo lá, 1 João capítulo 3, versículos 20 e 21. Quando o nosso coração nos condenar, vamos, 19. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Há uma tristeza no mundo religioso hoje, quando você vê irmãos deprimidos, irmãos que se escondem por algum motivo, ou pessoas que vivem se martirizando. Eu tenho problema, o Raído tem problema, Silvana tem problema, Luan tem problema, todo mundo tem problema. E às vezes esse problema está dentro da gente, a gente fica, puxa vida, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, e a gente fica se martirizando, se pensando. Vamos começar a viver essa realidade com outro espírito, com outra visão. Vamos começar a abrir mão desses pesos que a gente arrasta e confiar que eu não preciso me acusar. As pessoas, nós temos problemas, as pessoas do mundo têm problemas. Uhum. É que nós temos a paz que o Senhor nos dá, junto com sabedoria, ou a própria paz dele nos faz esperar, ter calma, sabendo que Ele está em todas as coisas, porque na verdade Ele nos prometeu uma vida eterna, Uhum. e não uma vida aqui sem problemas. Uhum. A diferença que nós temos essa confiança nele, e isso nos traz paz, e uma serenidade a olhar os problemas diferentes. Com outros olhos. Igual Uhum. e as coisas assim, que é todo ser humano. Uhum. Nós temos essa tranquilidade, né? Você fala dele, com todos os problemas que ela passa, que eu passo, a gente tem essa esperança do Senhor. Essa é a grande diferença. E se Deus nos justificou, Ele esqueceu os nossos pecados. Ele não simplesmente, sabe, não olha mais. Não, esses pecados já não existem mais. Se você foi justificado do seu pecado, por que você ainda fica se acusando? Por que você ainda fica se penalizando? Por que você ainda fica se culpando? O Deus, que é a pessoa atingida, que é o prejudicado, Ele esqueceu. Ou você tinha uma dívida, você pagou essa dívida, a pessoa
Já não lembra mais. E você ainda, puxa vida, se eu não tivesse ficado... Meu, esquece, passou, acabou aquilo. Se Deus me justificou, por que eu tenho que ficar me acusando? E por que eu tenho que acusar outra pessoa também, se Deus já perdoou ela também? A resposta para essa pergunta é a mesma da outra. Ninguém pode me acusar de nada. Desde que Deus esteja comigo. Se é Deus que me justifica, se eu reconheço que é Deus que me justifica, ninguém pode me acusar de nada. E quanto a Jesus? Paulo continua no versículo 34, dizendo: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Deus aceitou Jesus Cristo e aceitou o seu sacrifício. Por isso, o glorificou. E hoje, ele está à direita do Pai. E é Ele quem nos defende. É Ele quem intercede por nós. Alguém que já foi reconhecido pelo próprio Deus como vitorioso, esse é o que nos justifica lá. Esse é o que intercede por nós lá. Uma vez eu estava conversando com meu filho, falando do Márcio Tomás Bastos, um grande jurista brasileiro, que já foi ministro, inclusive, de governos anteriores aí. E ele comentou comigo que aquele cara cobra, se não me engano, R$40 mil para você fazer uma consulta a ele. Imagina quanto não cobra um advogado desse para fazer uma defesa em qualquer julgamento. Se você tem dinheiro para pagar um advogado desse porte, você pode ir tranquilo para a audiência, que você sabe que o cara é bom, o cara tem pedigree, você sai de lá inocentado. Agora, se você for assim, alguém rico financeiramente como eu, torça, que aquele rapaz, sem sair da faculdade, que você conseguiu contratar, ainda negociar com ele um prazinho, que ele seja capaz de defender. Porque você não tem certeza. Mas Deus está com ele e vai defender. Amém. Agora imagina você chegar diante do tribunal divino, Satanás está do teu lado, e ele sabe todas as coisinhas erradas que você fez. Mas tudo. Aí ele chega lá e começa a descrever para o juiz, Deus, né, num cenário de tribunal, Deus, o juiz, está lá, e o diabo, blá, 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 blá. Aí de repente Jesus chega do seu lado, bota a mão no seu ombro e falou: pai, esse daqui é meu irmão. Os pecados dele já foram perdoados. Eu lavei os pecados dele no meu sangue. Ele é inocente. Pode fazer. Oh. E é essa garantia que nós temos. Foi Jesus quem pagou os nossos pecados. Ele morreu, ele foi ressuscitado. Ele intercede por mim. Ora, se Jesus fez isso e continua fazendo, por que eu tenho que me preocupar? Por que eu tenho que viver nessa crise existencial de que eu não valho nada, de que isso, que aquilo? Gente, Jesus que nos defende. Vai chegar um dia em que ele vai condenar aqueles que o rejeitaram. Então, tome cuidado, usando a resposta da Ilani, que você não jogue contra você mesmo, que você esteja se colocando entre aqueles que vão à igreja, mas que na verdade não servem a Jesus. Porque esses, ele vai condenar. Ele vai dizer: filho, eu não te conheço.
Mateus 7, versículos 21 a 23. Ok? Ele forneceu provas abundantes de que não condenará os fiéis. Apocalipse 2:10 diz que a coroa da vitória está reservada para aqueles que perseverarem até a morte. O que Jesus fez e está fazendo? Ele morreu por nós, levando sobre si a culpa dos nossos pecados. Está em 1 Coríntios 15:3, isso. Ele ressuscitou dos mortos como prova de que Deus aceitou a ele os seus sacrifícios. Romanos 1, versículo 4. E como garantia de nossa ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Ele subiu a Deus e está agora sentado à direita de Deus. Salmo 110, 1. E em posição de autoridade. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. E o principal fator aqui é que ele intercede por nós. Vamos lá, em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Quem achou? Por favor. Isso, até o 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote do reino dos céus, concedemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele ligado a todas as coisas, a nossa semelhança vai ser usada. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E no capítulo 7, versículo 25, ele vai dizer: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Esse é o papel de Jesus hoje, de advogado, de intercessor, de alguém que está lá para, na hora que você precisa, botar a mão no seu ombro e servir de garantia. Ele é inocente. Olha, é motivo da gente ficar realmente muito feliz. Na nova tradução da linguagem de hoje, versículo 8 a 34, diz que ele pede a Deus em favor de nós. E mais, ele faz isso gratuitamente. Só porque ele nos ama. Só por causa disso. Ainda que você ache que você não merece ser perdoado, que você fez é ruim demais, ele te perdoa. E ele intercede por você gratuitamente. E vamos então para a última pergunta. Bom, a resposta para essa também é, como a gente já falou, né? Ninguém. Ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35a. No contexto, o amor de Cristo refere-se ao amor de Cristo por nós. É desse amor que ele está falando. Então, Paulo enumera aqui, no versículo 34 ainda, é que eu fechei minha passagem aqui. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por eles. Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Quem conhece aqui a música Pegadas na Areia, do Duque Dalvan? Muito obrigado. Não vou cantar um pedacinho. Mas do Duque Dalvan,
escreveram uma música em que ele conta de um sonho que ele teve, e que ele está andando na praia e vê duas marcas de pegada na areia. Reconhece uma delas como sendo a dele mesmo e a outra como sendo de Jesus Cristo. E ele diz que vê essas pegadas quando passam na cabeça dele os momentos bons da vida, os momentos que tudo estava bem, Deus estava com ele. Só que na hora que ele começa a imaginar os momentos ruins da vida dele, as dificuldades, os sofrimentos, as tristezas, ele só vê um par de pegadas. E aí, como é típico do ser humano, a primeira coisa que ele diz: "Ô Senhor, por que o Senhor me abandonou? Porque na hora que eu mais precisava, o Senhor não estava lá. Olha, fiquei sozinho, na hora mais triste da minha vida." E aí ele ouve a resposta de Deus: "Filho, aquelas pegadas na areia são minhas. Nos momentos difíceis da sua vida, eu te carreguei no colo." Mas cá entre nós, quando as coisas estão difíceis, quem é que a gente acusa primeiro? Quem é que a gente culpa primeiro? Não é Deus? Por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Poxa, eu faço tudo tão certinho, eu me esforço, mas o Senhor deixou eu bater no meu carro, deixou eu perder o emprego, deixou eu ficar doente. Mas é o que a gente faz. É o que a gente faz. Paulo está afirmando aqui que essas coisas não afastam Jesus da gente. Quando a tragédia assalta nossas vidas, isso não quer dizer que Deus nos deixou. De jeito nenhum. A gente pode se sentir abandonado, a gente pode sentir que Deus não está com a gente, que está todo mundo contra nós, mas a verdade é que o amor de Deus por nós, ele permanece. Mesmo quando todo mundo vai embora, quando ninguém mais te apoia, ele ainda está ali. E às vezes você só está ainda porque ele está carregando você no colo. Porque você está nos braços dele. Então, a pergunta recebe novamente a mesma resposta. Ninguém pode nos separar de Deus. Para o cristão, a tragédia não é o fim. Para o cristão, para aquele que realmente tem Deus, para aquele que realmente vive segundo a vontade de Deus, para aquele cujo evangelho tem o poder de salvação, que é o que Paulo está dizendo aqui, não há acusação, não há abandono de Deus, ninguém pode te vencer. Ainda que pareça que você está derrotado, o amor de Deus ainda te acompanha. Você não tem como perder. O que a Bíblia promete é que Deus continuará a nos amar independente do que aconteça. E no fim de tudo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E a gente volta lá para o versículo 28. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque Deus está no controle. É Ele quem regula nossas vidas. Nessa última pergunta, além de ninguém, não vai dar para ler. Mas você pode acrescentar nessa última pergunta: quem pode nos separar do amor de Deus? Ninguém, nem nada. Você pode se separar do amor dele, mas nada pode separar o amor dele de você. Então, se a gente, diante dessas perguntas, não se sentir motivado a continuar firme nessa batalha, se diante dessas afirmações de Paulo à igreja em Roma, que é também uma afirmação de Paulo para cada um de nós, se isso não fazer com que a gente se motive, que a gente se anime a continuar firme nesse caminho, eu não sei o que é que fará. O que é que vai te motivar?
O que é que vai dar energia, coragem para você continuar, apesar das circunstâncias? Então, Paulo se esforça aqui para nos encorajar e dizer que, através do Evangelho, que tem esse poder de salvar quem quer que seja, e que na sua fidelidade você será abençoado com toda essa riqueza, sem ninguém para te acusar, sem ninguém para ser contra você, sabendo que o amor de Deus nunca vai te abandonar. Talvez tenha uma outra pergunta. Se não for através de Jesus Cristo, você vai vencer através do quê? Que Deus nos abençoe.